Bom, voltando a esse segundo bloco, só fazendo um rápido retrospecto, a pergunta do professor José Roberto Sampaio, dirigida ao nosso professor Dalvin, no sentido da aplicação da fungibilidade e do rol extensivo do mandado de segurança, se aplicaria por fungibilidade naqueles casos em que não cabe o agravo, mas caberia em tese o mandado de segurança, se pela fungibilidade se aplicaria o agravo. Caberia o agravo. Tá? Então eu passo a palavra para o professor Arruda. Olha, eu até fiz umas anotações aqui sobre o que a gente estava conversando, né, para lembrar. Eu acho o seguinte, eu acho que primeiro, eu não vejo muito óbice nesse ponto específico do cabimento do mandado de segurança, porque há recurso, porque na verdade o que não seja recorrível por agravo, que for por agravo, vai poder ser recorrido em preliminar de apelação. Porque na verdade a construção histórica que vem lá daquele parecer de 73 do professor Galeno Lacerda para usar o mandado de segurança contra ato judicial, ela também foi ancorada no então recém-promulgado CPC de 73, que previa no 522 na sua redação original ampla recorribilidade das interlocutórias. Então, o discrimen que se adotou lá, e que eu acho que é plenamente válido até hoje, é o cabimento do mandado de segurança quando não houvesse recurso útil. Quer dizer, então, se a situação for tal que eu não posso esperar a tramitação do processo em primeira instância, a prolação da sentença e o trâmite do recurso de apelação para essa questão ser devolvida ao tribunal, eu acho que é possível caber. Você suscitou um ponto que me parece de extrema relevância, né, que diz respeito à segurança jurídica. Se um tribunal começar a dizer que cabe agravo e outro tribunal começar a dizer, ou uma Câmara começar a dizer que cabe agravo e outra começar a dizer que é matéria de apelação, como é que fica o assunto da preclusão, né? Isso, na verdade, nos remete a dois outros pontos, me parece, né? Isso tem que ser sinalizado pelo STJ. Isso. Quer dizer, isso não tem solução. Assim como, se me permite uma pequena viagem, lógico, evidente. assim como diversos outros aspectos polêmicos do Código têm que ser sinalizados pelo STJ e pelo Supremo. Quer dizer, a constitucionalidade da vinculação dos precedentes. Nós vamos discutir, vocês vão decidir, vai aparecer uma decisão lá dizendo que não é, mas enquanto o Supremo não disser, como ele disse quando foi a lei de arbitragem, né? Ninguém fez nada de arbitragem no Brasil entre 1996 e 2002, até que resolveu-se a tal sentença espanhola, por maioria votante, aí sinalizou. Quer dizer, eu tenho a impressão que tem certas coisas que têm que ser sinalizadas pelos tribunais superiores, porque senão a gente, jurisdicionado, os tribunais locais, nós não vamos saber como fazer ou como proceder, né? Eu, na verdade, a propósito da nossa conversa informal aqui, nunca tinha pensado no assunto, mas eu não sou totalmente infenso à ideia de fungibilidade. E eu explico por quê, né? Na verdade, o que me parece é que a fungibilidade não tem propriamente, embora, vamos dizer assim, sedimentada no segmento dos recursos, a ideia de fungibilidade, porque o Código de 39 já previa expressamente no 810, é onde mais se estudou a fungibilidade me parece, em última análise, mas isso em casos extremos, né? Ela decorre da instrumentalidade das formas. A fungibilidade decorre da circunstância de que se o sistema gera uma dúvida objetiva sobre qual, não é o recurso, mas sobre qual o instrumento adequado para se atingir determinado fim, né, eu não posso ser prejudicado pelo manejo de um ou de outro caminho. E, na verdade, essa dúvida, isso tem a ver com o que eu acabei de dizer, essa dúvida ou esse problema só vai ser dirimido quando as cortes superiores encarregadas de dizer a última palavra disserem qual é o caminho, né? Então, e isso resolveria o problema de uma eventual preclusão, né? Porque, trazendo a ideia que vem lá de trás do Barbosa Moreira em torno do 810, o prazo tem que ser relevado, porque o sujeito aí ele se questionava no juízo de admissibilidade, ele falava, mas como é que fica o problema da coisa julgada, né? Como é que fica o problema se for manejado, ele diz textualmente isso, um recurso cujo prazo seja na ótica do julgador de 10 dias, mas esse recurso seja manejado em 15 dias, que eram os exemplos que ele se utilizava na época. Aí ele respondia, a única solução possível para isso, me parece dizer que a coisa julgada se forma sob a condição resolutiva da não interposição do recurso que a parte entende por cabível, ainda que seja contra a convicção do tribunal. Então me parece que a pedra de toque aqui
é, eventualmente, dizer, olha, se há uma dúvida objetiva sobre qual recurso cabível, e essa dúvida objetiva aflorará na medida em que haja muito mais decisões do que propriamente doutrina, haja decisões num e no outro sentido, eu não posso ser prejudicado, por exemplo, porque eu entendi que não cabe agravo e resolvi devolver a matéria em torno da preliminar de apelação. E se me permite também, que eu acho esse tema apaixonante e ao mesmo tempo muito controvertido, né? Agora, e nunca havia pensado sobre essa hipótese. Eu tenho alguma resistência, mas resistência natural, porque fui pego de surpresa. É óbvio que a gente tem que pensar em tudo, direito dos diferentes. Mas o senhor professor falou num ponto que não é exatamente o nosso ponto, e eu vou ser ousado, abusado, e a ponto de pedir permissão para convidá-lo num próximo encontro, falarmos sobre a sistemática dos repetitivos, porque, como eu disse no programa passado, para mim a espinha dorsal do novo Código se assenta na segurança jurídica. E a sistemática dos repetitivos é fundamental. É fundamental porque garante um padrão, garante uma unidade do direito, garante que situações iguais ou semelhantes tenham decisões iguais ou semelhantes. Isso não cria, pelo contrário, isso cria um crédito e não um descrédito na justiça e traz a figura do investidor, traz segurança para todos, ou seja, é muito bom. Então, quando o senhor entrou nessa discussão, se pode ou não pode, primeiro, o direito se resolve à luz do caso concreto. Isso eu sempre repito, eu não canso de repetir. E segundo lugar, essas possibilidades, porque o direito permite ter lacunas, não é uma ciência exata. E nós estamos recheados, e vamos falar sobre isso agora mesmo, né? Isso vai ser resolvido, ao meu sentir, a partir do momento que, dentro dessa sistemática dos repetitivos, os tribunais, concordemos ou não, cheguem a uma solução que vinculem a todos nós. Sendo certo, também disse no programa passado, que é uma crítica assente, pelo menos no Rio de Janeiro, e nós não podemos pensar Rio e São Paulo como Brasil, mas no Rio e São Paulo eu vejo muita discussão de que o juiz estaria, e falei isso, quero repetir, o juiz estaria impedido de exercer a sua jurisdição, estaria engessado, quando ele não está, porque os fatos a ele pertencem. E ele, ao manuseá-los, ele pode, em razão de uma provocação, reconhecer uma distinção que retira do bloco da sistemática dos repetitivos. Agora, não havendo isso, o direito, ele pertence não àquele juiz, não àquela parte propriamente, mas à sociedade em geral. E isso cria harmonia, isso cria segurança jurídica. Então, eu vou nessa linha de raciocínio. Há buracos na lei, não há uma equação certa que feche todos os casos. Hoje pode estar acontecendo um fato que não está previsto em nenhuma codificação. Não é? A evolução da tecnologia é um exemplo disso. Né? A todo instante muda tudo, coisa e tal. Acontece um caso que eu ontem não podia nem imaginar que fosse acontecer. E, portanto, é passível de haver interpretações divergentes, e essa consolidação das divergências, ou a uniformização dessas divergências, ocorrerá a partir do momento que os tribunais superiores, mesmo que não aceitemos, mas temos que a elas nos curvar, vai decidir, vai pacificar. E aí acaba esse problema. Então, é uma coisa que vai acontecer daqui a algum tempo, porque o código é muito novo. E essas questões todas, como as que estamos discutindo agora, elas serão levadas ao STJ, seja pela sistemática do recurso especial extraordinário e repetitivo, seja através do IRDR, todos do artigo 928 do Código de Processo Civil, e vai chegar um momento que está uniformizado, o que não significa, não sei se o senhor concorda, que daqui a algum tempo, daqui a 10 anos, haja um pedido de revisão, porque tudo muda, né? Os fatos mudam, e a partir dali pede-se a revisão e uma nova situação jurídica se consolida e uma nova aplicação do direito será posta. Não sei se concorda com essa opinião. Agora, eu tenho uma preocupação, professor Márcio, por favor. Pode. Voltando ao nosso tema do agravo, quanto à questão da preclusão, da dúvida da parte se cabe, se recorre, se não recorre, se entra com mandado de segurança, se não entra, e se vai ocorrer ou não a preclusão,
É claro que nada que dependa de juiz é garantido, e eu digo isso de caso pensado. Mas eu acho que há a proteção do 1009, parágrafo primeiro, porque ali diz textualmente que as decisões interlocutórias não agraváveis não precluem. Quer dizer, então, enquanto não houver uma sinalização de forma peremptória das cortes superiores, acho, é claro que, como eu disse, tudo que depende do juiz não pode ser garantido. Mas eu acho muito difícil se sustentar que alguém que deixou de recorrer numa hipótese que não está taxativamente incluída no rol do 1015, ou nem naquelas excepcionalidades do último inciso desse artigo, vai ser penalizado com uma preclusão porque não agravou. Ora, ele não agravou porque não está no texto da lei. E tem um outro artigo que diz, não agravando, não preclui. Senão será um sistema mais esquizofrênico do mundo, né? Quer dizer, aí eu acho que é muita desesperança na cabeça dos juízes. Só uma pequena parte. E o que a professora Márcia falou agora vai ao encontro que o professor Arruda falou a respeito dessa insegurança. Aqui se pensa assim, ali se pensa assado, e isso vai acontecer necessariamente até que os tribunais formem uma opinião. Sim, mas o que eu estou dizendo, Ayub, é que enquanto não se tiver essa decisão de forma mais clara e evidente, o que tem que se entender é o seguinte: não está no rol do 1015 e ele não agravou e não precluiu e ponto. Senão vai ser uma loucura. Porque eu vou passar o dia inteiro rejeitando agravos que não são cabíveis. Não, eu vou passar o dia inteiro rejeitando. Os advogados vão recorrer de tudo. Vai incentivar, que é o propósito contrário do que exatamente. E deixa na mão do desembargador não receber o recurso, porque não cabe. Que é o que o advogado terá que fazer numa loucura dessa. Que, aliás, é o que acontece hoje. Já está acontecendo. Já está acontecendo então, isso. Sem dúvida agora, por isso que eu disse, há necessidade de um período de maturação até que, por algum motivo, por alguma provocação, chegue-se aos tribunais superiores e eles firmem uma posição que vincule a todos. E aí pacifica o entendimento. Mesmo que eu não concorde, eu faço uma ressalva, eu declaro, voto, seja lá qual for a nomenclatura que queiram dar, mas acompanho. Você queria usar a palavra. Eu tenho uma preocupação em relação a toda essa esperança hoje depositada nos tribunais, especialmente nos tribunais superiores, para encontrar soluções que não estão, em princípio, previstas na lei. Eu acho que os tribunais, a justiça brasileira está mostrando uma realidade hoje, a gente vê isso no nosso dia a dia, que está à altura de sua responsabilidade. Mas existem limites constitucionais para a atuação dos tribunais. Os tribunais não podem legislar. O papel deles é interpretar a lei. Tá? E eu acho que toda essa esperança depositada no tribunal, nos tribunais, notadamente os tribunais superiores, no sentido de que vão ser encontradas soluções, na verdade, o que se está fazendo é dando aos tribunais poder de legislar. Tá? Eu não sou contra o ativismo jurisprudencial, não sou contra. O Supremo atualmente tem uma atuação muito firme nessa direção, mas só em hipóteses muito excepcionais, não como regra. Se você tem como encontrar soluções interpretativas dentro do próprio sistema, eu acho que a gente não deve ir para o lugar fácil, para o caminho fácil do criacionismo jurisprudencial. Tá? Então, e me preocupa isso, porque os tribunais não podem e não devem exercer esse papel como regra. Tá? É toda essa esperança que está sendo depositada nos tribunais, além de manter essa situação de incerteza por muitos anos, porque até que os tribunais definam isso vão ter muitos anos pela frente, você ainda está atribuindo a esses tribunais uma função que eles não têm à vista da Constituição. Então eu acho que, embora a gente possa, na prática, pensar dessa maneira, no plano teórico, e a gente tem que encontrar soluções, e até para poder os tribunais superiores terem alternativas interpretativas que lhe deem saídas para essa questão, que não seja o criacionismo. Eu entendo, quer dizer, no meu modo de ver,
que as respostas para essas questões não podem apenas se voltar às esperanças de uma jurisprudência futura. A gente tem que encontrar respostas dogmáticas e pragmáticas também no presente. Tá? Quer dizer, isso é o que eu penso sobre o assunto. Não sei se o professor Arruda Alvim pensa sobre isso. Não, eu penso, mas veja, o problema, me parece, é o seguinte. Por exemplo, eu em relação às hipóteses de 2015, eu entendo que rigorosamente, eu não me agrada a ideia de interpretação extensiva. Rigorosamente não me agrada. Mas, pragmaticamente, eu acho que o caminho que vai ser trilhado, há um outro precedente do STJ nesse sentido, é o de ampliar para algumas determinadas hipóteses e reservar o mandado de segurança para hipóteses super excepcionais. Agora, quem é que vai, na verdade, sinalizar isso? Tem que ser os tribunais superiores, não tem outra solução possível, né? Saber se é correto, isso é um outro problema. Saber se é correto que essas soluções advindas dos tribunais superiores em relação a esses temas polêmicos sejam impostas goela abaixo das instâncias ordinárias e dos tribunais locais e dos juízes de primeiro grau é um outro problema, né? Mas de qualquer forma, na minha cabeça, fosse eu magistrado de primeira ou de segunda instância, isso decorre do sistema. Quer dizer, a partir do momento em que eu tenho uma corte encarregada de dizer a última palavra em matéria de lei federal, e ela diz lá que, em determinadas hipóteses, por exemplo, firma no sentido de que incompetência é matéria suscetível de ser impugnada através de agravo, eu tenho que aceitar isso. Essa é a minha opinião. E eu concordo. Eu particularmente, professor, eu sempre aceitei. Eu não sou o dono daquele direito. O julgador, ao decidir o caso concreto, ele resolve, mas se já houver uma sinalização dos tribunais superiores, eu a elas, aquela decisão do Tribunal Superior, eu a ela estou vinculado e ponto final. Se eu penso, é a minha opinião particular. Não precisa a lei dizer expressamente. Não precisa. O máximo que eu penso possa fazer um julgador nessa hora, para garantir a segurança, quero repetir, espinha dorsal, eu faço uma declaração de voto, eu faço uma ressalva, mas acompanho a posição já cristalizada ou definida pelos tribunais superiores. E aí a gente garante o padrão de uniformidade do direito, a unidade do direito e a segurança jurídica. Agora, aproveitando, professor, nós já discutimos bastante uma questão e passa necessariamente pela cultura sobre determinados institutos do direito, né? Nós todos somos de uma geração, a única que é muito jovem aqui é a professora Márcia Cunha. Não fiz nem 30 anos. Mas nós passamos por uma cultura de litigiosidade. Todos nós fomos formados para litigar e não para conciliar, não para mediar, né? Esses meios alternativos de solução de conflitos, mesmo com a atuação firme do professor Kazuo Watanabe, que há tempos vem tentando implementar e tudo mais, mas o Código hoje fez previsão como norma fundamental no artigo 3º, estimulando como norma cogente a aplicação a todos os sujeitos de direito, que se estimule esse meio alternativo, ou que se estimulem esses meios alternativos, e a norma processual por ela empurrada pelo artigo 3º no artigo 334. Pois bem, o que nós vemos, pelo menos em muitos casos, nós vemos que alguns julgadores, respeitando a opinião de cada um, né? Até porque, voltando um pouquinho atrás, a matéria não foi pacificada porque sequer foi levada ainda aos tribunais, um dia, quiçá, será, mas muitos julgadores não veem com simpatia a aplicação do 334, sobre vários argumentos. Mas o fato é que eu pergunto ao professor Arruda Alvim o seguinte: através de uma decisão que não guarda nenhuma relação direta com o 334, mas que o juiz, como disse o professor Zé Roberto em outra ocasião, o juiz não observou a norma contida no 334 e mandou citar para contestar, e tratando-se sobre uma questão de tutela provisória que dá margem ao agravo, poderia o julgador, ao analisar esse agravo sobre determinado tema, um tema B, apreciar essa questão da não incidência, ou perdão, da não aplicação do 334, ou seja, para ficar mais bem explicado, eu estou analisando em sede de agravo uma tutela provisória de urgência sobre determinado assunto e vejo que ali o juiz
não observou a norma 334 e não submeteu as partes à sessão de mediação, por exemplo. Seja porque o autor não se manifestou na inicial, seja porque o réu até 10 dias antes também não se manifestou, seja um caso de aplicação do 334. Ele não aplicou. Eu poderia, ao analisar o agravo numa tutela provisória, aproveitar o momento e enfrentar essa questão da não observância do 334. Mas decide acerca da tutela provisória também. Decide a tutela provisória, mas decide, né? Pode até torná-la prejudicada, porque ela pode ser se for postergada e deu interpretação. E pode dizer respeito não a ela propriamente. Pode manter e determinar a conciliação, pode caçar e determinar. A pergunta é se eu posso analisar aquela questão do 334 que não foi objeto de recurso, porque não cabe o recurso. Mas ao analisar o recurso que diz respeito a uma tutela provisória, eu posso me estender como julgador e apreciar a não observância do 334 de ofício, né? De ofício? Eu não tinha pensado nessa hipótese, mas ela está me soando simpática, né? E eu vou explicar o porquê. Primeiro, eu concordo com você. Eu acho que o problema de conciliação é um problema de cultura, né? Em São Paulo não se faz. Absolutamente não se faz. Ninguém faz nada. Cita para contestar e acabou. Como se não existisse o novo código. De cada 100 juízes, 98 fazem isso. Mas mesmo depois do novo código, continua assim? Como se não existisse. Sim, enorme o novo código. Como se não existisse. Bom... E um dos argumentos que a gente conversava informalmente aqui é que as conciliações são infrutíferas numa maioria expressivíssima dos casos, né? Mas eu acho que também as conciliações são infrutíferas porque a estrutura ainda é muito pífia e está começando. Eu, por exemplo, embora não advogue na área de família, circunstancialmente essa semana tive que atender uma pessoa, né, que estava desesperado, não sei o que, ia fazer uma audiência de conciliação. Aí ele fez uma audiência de conciliação, voltou decepcionadíssimo. Falou, mas a audiência de conciliação não foi, mas eu não era advogado ainda, estava só, não foi presidida por um juiz, mas é assim que tem que ser, né? Porque aquilo que se discute, aquilo que se lava roupa suja, etc., não deve influenciar a decisão do juiz. A ideia é que o espírito que permeia a ideia de conciliar e mediar é essa. Faz o que você fizer lá, você faz com ampla margem de liberdade, sem influenciar o que vai decidir, é isso que o código quis fazer. Mas eu falei, mas quem era o conciliador? Era alguém preparado? Era alguém, afinal, os casos de família são sempre delicados, envolvem guarda, envolvem normalmente dinheiro, depois guarda, etc., né? Aí ele me disse, não, era um professor de educação física. Aí é difícil, né? Aí é difícil. Ontem à noite nós fomos dar uma aula no IASP, na verdade eu fui coordenar um curso no IASP, e tinha duas salas. Uma sala com uns 150 lugares e a outra com 50. 50 era o processo. A sala de 150 estava ocupada por um curso de capacitação de conciliadores e mediadores, né? Mas então, justamente também isso é um pouco o efeito do momento econômico que a gente vive. As pessoas estão procurando outras fontes de renda, né? Então eu acho que tudo isso tem a ver um pouco, justifica um pouco essa vamos dizer assim, essa resistência. Não é essa resistência, sim, sucesso ainda das conciliações. Mas o senhor acredita que no futuro no futuro haverá essa cultura vai se consolidar no futuro, na sua opinião? Eu gostaria muito de que houvesse. Porque eu acho que por exemplo, a gente tem um exemplo, embora não atue na área, nós chegamos a pesquisar isso inclusive no curso de mestrado de que a IVE participou lá em São Paulo. Em determinadas, quando nós fizemos quando havia aquelas comissões de conciliação na Justiça do Trabalho, né, que o TST dava por constitucionais, aquilo tinha uma margem de sucesso magnífica. Aí o Supremo disse que era inconstitucional porque vedava o acesso à justiça. Em vários estados dos Estados Unidos é preciso comprovar que passou por uma sessão de conciliação para você poder ajuizar a ação, né? Agora, claro que tudo isso é um problema de cultura que demora para ser feito. Mas o que me parece, né, em todo esse contexto, é que o que levou o legislador a instituir essa sessão de conciliação previamente à contestação, a menos que ambas as partes não o queiram,
São razões de ordem pública. Né? E sendo razões de ordem pública, por que elas não podem ser trasladadas para apreciação do agravo do instrumento e eventualmente a partir daí serem apreciadas pelo tribunal? Perfeito. Professor, eu vou passar a palavra para a professora Márcia Cunha, que eu já vi que esboçou. Eu vou pedir permissão para formular a sua pergunta. Faríamos uma pausa e no retorno... Se você quiser, a gente faz a pausa e no retorno então, vamos fazer, eu começo melhor? com a minha Vamos fazer pergunta, assim, para não quebrar de novo. Tá bom, tá bom, sim, professor. Então vamos Perfeitamente. dar uma pausa e daqui a pouco voltaremos com a pergunta da professora Márcia Cunha.